Gostaria que você tivesse abrindo a sua Bíblia no livro de Marcos, capítulo 4. De avisar os irmãos que minha esposa não está presente aqui hoje, mas é porque foi levar minha mãe ali em Divisa Nova para visitar uma tia minha. Então hoje ela não pôde comparecer, mas semana que vem está aí conosco em nome de Jesus. Amém? Amém? Todos acharam? Diz assim, um texto conhecido, uma parábola bastante conhecida, diz assim: voltou Jesus a ensinar à beira-mar, e reuniu-se numerosa multidão a ele, de modo que entrou num barco, onde se assentou, afastando-se da praia, e todo o povo estava à beira-mar, na praia. Assim lhes ensinava muitas coisas por parábolas, no decorrer do seu doutrinamento. Ouvi, e eis que saiu o semeador a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vieram as aves e a comeram. Outra caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra, saindo porém o sol, a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram, e não deu fruto. Outra, enfim, caiu em boa terra, e deu fruto, que vingou e cresceu, produzindo a 30, a 60 e a 100 por um. E acrescentou: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Amém? Irmãos, interessante dessa passagem aqui, eu gosto muito dessa passagem, não só dessa passagem em si, mas de todas as parábolas que Jesus ele vem nos ensinar através da sua palavra. E é tão interessante que Jesus, durante a sua caminhada aqui, durante o seu ministério, ele andava por todos os lugares, por todas as vilas, por todas as cidades, ensinando a palavra do Senhor, conduzindo o povo a conhecer a Deus, e também trabalhando ali com os seus discípulos, preparando os seus discípulos para que eles então pudessem dar continuidade ao ministério que ele havia deixado ali. E cada região que Jesus passava, ele então deixava uma parábola. E tão interessante isso, que talvez ele, quando ele passava ali pelas montanhas, então ele observando ali a natureza, eu creio junto com os discípulos, ele então começava a ensinar a respeito das parábolas. Assim como essa que nós vimos a respeito desse agricultor aqui. Eu, comigo, trabalho com plantações, e quando eu estudei essa palavra, eu achei muito interessante. Jesus, eu creio que sempre quando ele passava diante de algumas situações, sempre ele falava: observem os lírios do campo, como eles se vestem, observem as aves do céu, que elas não trabalham, elas não se preocupam, e portanto Deus as alimenta. Jesus então ele sempre usava essas parábolas para nos ensinar a respeito do reino de Deus. Mas só que com o passar do tempo, o seu ministério ali foi crescendo,
pessoas foram sendo alcançadas, foi aumentando a multidão, aqueles que estavam com ele, que o seguiam, a multidão foi crescendo, o povo foi se aumentando. Muitos estavam com ele ali. Só que, irmãos, assim como foi aumentando o povo, foi aumentando também aqueles que não criam naquilo que ele estava pregando. Muitos que estavam ali, eles acreditavam naqueles ensinamentos, eles queriam ouvi-lo, queriam aprender e queriam estar com ele, mas nem todos ali estavam com o coração para receber aquilo que ele estava ensinando. Nem todos estavam dispostos. Nem todos ali acreditavam nele. Nem mesmo a sua família muitas vezes não acreditava no que ele estava pregando. E Jesus, ele continuava seu ministério. E que eu vim entender através dessa palavra: todos nós, como foi pregado, que temos esse chamado. Amém? Deus, ele nos chamou. E quando Jesus ele ensinava através dessas parábolas, era para que os seus discípulos, aqueles que estavam com ele, entendessem aquilo que ele estava ensinando, falando, entendessem através dessas parábolas, aqueles que estavam com ele, os seus discípulos. Mas aqueles que estavam ali por estar, que não estavam interessados no que ele estava ensinando, aqueles que só ouviam, mas não retinham a sua palavra, eles não iam entender. Assim como nós hoje, muitas vezes, eu posso ficar aqui a noite inteira pregando para você, mas se você não estiver disposto no seu coração a entender aquilo que está sendo pregado, você vai sair do mesmo jeito que você entrou. Por isso que Jesus ele nos ensinava por parábolas. E nós vamos ver aqui o interessante dessa parábola. A resposta para a explicação dessa parábola está um pouco abaixo, do versículo 10 em diante. Eu vou ler essa resposta, mas só que a minha versão está um pouquinho diferente de vocês, que eu peguei a versão da Bíblia Viva, que é uma versão um pouquinho mais moderna do nosso tempo de hoje. Então talvez já está um pouquinho diferente de vocês aí. Então diz assim, no versículo 10: depois disso, quando ele estava sozinho com os 12 e com os outros seus discípulos, eles lhe perguntaram: o que significa aquela história que contaste? Ele respondeu: a vocês é permitido saber a respeito do reino de Deus algumas verdades que os que estão fora do reino não podem entender. Está vendo? Todos que estão aqui fazem parte do reino de Deus. Amém? Se você faz parte do reino de Deus, então você tem entendido aquilo que tem sido pregado aqui. Amém? Como diz o profeta Isaías: embora eles vejam e ouçam, não entenderão, nem se voltarão para Deus, nem serão perdoados pelos seus pecados. Mas se vocês não podem entender esta ilustração simples, que farão com todas as outras que eu ainda vou contar? Olha o que Jesus vem falando aqui. A importância de nós estarmos aqui na casa do Senhor e nós entender aquilo que tem sido pregado aqui na igreja. Nós entender a palavra que tem sido semeada sobre a sua vida. Você entender o alimento que Deus tem fornecido para você aqui todo domingo, toda sexta-feira. Isso é para o seu crescimento, isso é para o meu crescimento.
Aí ele então traz a explicação. O lavrador sobre o qual eu falei, aquele que estava semeando, é qualquer um de vocês que leva a mensagem de Deus aos outros, tentando plantar a boa semente na vida deles. Amém? Então, quando ele fala no versículo 3, eis que saiu o semeador a semear, ele está referindo a mim e a você. Quando nós levamos a palavra de Deus para as pessoas. Ele estava falando de Jesus quando Jesus estava semeando a palavra de Deus ali para aquela multidão, levando o ensinamento. Todo aquele que ensina a palavra do Senhor, todo aquele que prega a palavra de Deus para o seu irmão, para a sua família, para o seu filho, para a sua esposa, você está semeando para o reino de Deus. Está vendo só a importância do seu chamado? Amém? Os irmãos estão entendendo? Está vendo a importância do seu chamado? Está vendo a importância de você estar aqui nessa noite, ouvindo essa palavra? E se você está aqui e está ouvindo essa palavra, é porque Deus ele conta com você. Amém? Deus ele conta conosco. Ele nos escolheu. Lembra quando eu falei do privilégio de você estar aqui? É porque Deus te escolheu. É porque Deus me escolheu. E essa missão não é só minha que está aqui pregando a palavra, não. É para cada um de nós que está aí. Lembra, por exemplo, Marcinho pregou sexta-feira? Ide para o mundo pregar o Evangelho a toda criatura. Então nós temos essa missão, irmãos. Amém? Todo aquele que semeia. Mas a palavra de Deus diz aqui que ao semear, uma semente ela caiu à beira do caminho, e as aves do céu veio e a comeram. O caminho duro, onde um pouco da semente caiu, representa o coração duro de alguns daqueles que ouvem a mensagem de Deus. Satanás vem imediatamente procurar fazer com que elas esqueçam tudo. Então essa semente que caiu à beira do caminho, quando você vai plantar ali uma plantação, e aquela semente, geralmente na roça a gente faz um carreador para separar as quadras onde vai ser o plantio. E essa estrada, as beiradas da estrada geralmente é duro, porque passa conduções toda hora, fica passando veículos e fica compactado. E quando você vai plantar com a plantadeira, sempre as primeiras ali caem por cima da terra, porque ela não consegue penetrar o solo, porque o solo está duro. Então, tão interessante, esses dias eu estava observando, estava plantando milho lá na fazenda, então a semente ficava, os gaviões vinham, as aves vinham, tudo e comia aquela semente, porque elas não penetravam o solo, porque estava duro ali no começo, elas caíam na beira da estrada, na beira do caminho. Olha como que Jesus é maravilhoso. Percebeu o quanto que Jesus é maravilhoso? Lá naquela época, sem essas tecnologias de hoje, Jesus já deixou essa ilustração para nós. Tão interessante. Aquela semente ela não conseguiu germinar, porque ela não penetrou no solo, porque o solo estava duro. E muitas vezes a palavra de Deus ela não entra no nosso coração, porque muitas vezes nós estamos com o coração duro. Porque muitas vezes nós não abrimos nosso coração. Lembra quando nós falamos em Apocalipse 3, capítulo 20, que Jesus está, o pastor pregou uma palavra tremenda. Jesus está batendo na porta do nosso coração. Por quê? Que nós possamos abrir o nosso coração
Você precisa abrir o seu coração para que a palavra de Deus, então, ela entre na sua vida e comece a germinar no seu coração. E comece a crescer dentro de você o Evangelho, a palavra de Deus, o Espírito Santo de Deus, para que ele comece a trabalhar na sua vida. Você precisa abrir o seu coração. Às vezes nós chegamos preocupados aqui com tantas situações que aconteceu durante o nosso dia, outra vez durante a nossa semana, e às vezes nós não prestamos atenção naquilo que tem sido pregado, e a palavra de Deus, então, ela não consegue entrar no nosso coração, porque nós estamos ocupando o nosso coração com nossos problemas, com alguma situação que nós vemos passar. Então, a semente que está sendo lançada nessa noite, se você não abrir o seu coração, não tem como você entender essa palavra, não tem como essa palavra dar frutos na sua vida. Amém? E Jesus disse mais ainda: outra caiu em solo rochoso, versículo 5, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra, saindo porém o solo a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. A terra pedregosa representa o coração daqueles que ouvem a mensagem com alegria, mas tal como as plantas num solo assim, um solo duro assim, as raízes deles não vão muito fundo, e embora a princípio andem bem, logo que começa a perseguição, elas murcham. Quando Jesus fala dessa semente que caiu no solo rochoso, não é que ela caiu no meio das pedras, até porque ele fala que ela cresceu. Mas geralmente, quando você planta uma semente no solo, e embaixo, em cima até tem terra, mas no fundo é pedregulho. Então, com o passar, essa planta ela vai crescer. Olha que interessante, essa semana eu estava observando isso lá na fazenda, olhando. Estamos passando por um período de seca agora, né? O tempo está muito seco, faz tempo que não chove. E eu olhando as lavouras, eu notei que uma parte da lavoura, assim, algumas reboleiras no meio da lavoura de café novo, estava amarela. Tinha umas reboleiras de plantas amarelas. Eu falei, por quê? O que está acontecendo? E as outras estão verdes do lado. Aí eu fui lá entender por que estava acontecendo aquilo. Aí eu fui ver que em cima tinha terra, mas embaixo era pedra. Aí o que aconteceu? As raízes desenvolveram na terra, mas só que quando ela encontrou a pedra, não tinha mais terra. E quando está muito quente, esquenta, as raízes começam a morrer, a murchar por falta de água. E as plantas então começam a murchar. Olha como que Jesus é maravilhoso, né? Então a semente caiu no solo, mas quando ela encontrou pedra, ela foi até bem, mas quando ela encontrou o solo duro, ela então começou a murchar. Os irmãos estão entendendo? Olha o que Jesus vem trazer para a nossa vida. Que muitas vezes as pessoas vêm na igreja, elas ouvem a palavra, elas recebem com alegria. Nossa, que palavra tremenda! Nossa, que palavra que o pastor trouxe aqui na igreja! Você viu a mensagem que o Marcinho trouxe? Que palavra tremenda para a minha vida! Glória a Deus! Só que quando sai lá fora, aí começa a vir dificuldade. Aí a pessoa começa a desanimar. Aí aquela palavra que ela ouviu de ano, ela já não lembra mais. Ela, nossa, onde já se viu Deus permitir acontecer isso na minha vida? Nossa, eu tenho ido na igreja, eu tenho servido a Deus, agora vem essa dificuldade.
essa enfermidade sobre a minha família. Aí então aquela palavra que era para trazer ânimo, que era para trazer frutos, ela então começa a puxar. Aí começa a vir as perseguições, as dificuldades. Nós então esquecemos daquilo que Deus falou conosco na sua palavra. Muitas vezes é isso que acontece. A palavra de Deus diz que no mundo nós vamos passar por aflição, nós vamos passar por luta, por dificuldade, vão surgir barreiras. Não vai ser fácil você viver nesse mundo. Você vai sofrer perseguição, acusação, dificuldade. Muitas vezes vai passar por problema de enfermidade, não vai ser fácil. Mas Jesus fala: tenha bom ânimo. Amém. Tenha bom ânimo. Confie em mim, confie na minha palavra. Confie naquilo que Deus tem falado com você. Talvez se hoje as coisas não estão dando certo, mas confie no Senhor, amanhã vai ser diferente. Amém. Amém? Muitas vezes nós olhamos só para as dificuldades e esquecendo daquilo que Deus já fez na nossa vida. Muitas vezes nós só lembramos quando nós passamos por luta, por dificuldade, mas já esquecemos daquilo que Deus fez por nós. Assim como aquelas pessoas que Jesus ensinava, que Jesus alimentava, que Jesus curava, quando vinha a dificuldade, elas esqueciam de tudo aquilo que Jesus havia ensinado, havia feito. O povo ficou 40 anos ali no deserto. Deus abriu o mar vermelho. Deus fez cair maná do céu. Deus fez sair águas da rocha. E mesmo assim o povo murmurava. O povo reclamava. A primeira dificuldade que o povo tinha, o povo esquecia de tudo isso. Esquecia daquilo que Jesus havia feito. Que foi ministrado um dia sobre a multiplicação do pão e do peixe. Na primeira multiplicação, Jesus alimentou ali aquela multidão. E um pouco à frente nós vimos que o povo, quando estava com fome de novo, já havia esquecido daquilo que Jesus havia feito. Falou: nossa, e agora, nós com essa fome que nós estamos, como é que nós vamos fazer? Não tem ninguém, tem nada, não tem um pão, o povo já havia esquecido. Muitas vezes nós esquecemos muito rápido daquilo que Deus faz por nós. Então nós ouvimos a palavra, a semente foi lançada, nós a recebemos com alegria, mas com o tempo as perseguições, as dificuldades, faz com que nós esqueçamos essa palavra que nós temos recebido. Amém? Os irmãos estão entendendo? Jesus continua. Outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram, e não deu fruto. A terra espinhosa representa o coração das pessoas que ouvem as boas novas e as recebem. Porém, bem depressa chegam as atrações desse mundo, as delícias da riqueza, a busca do êxito, a sedução das coisas boas, e sufocam a mensagem de Deus no coração delas, de modo que não dão fruto nenhum. Olha que interessante. A semente foi lançada, a semente germinou, ela cresceu, mas só que diz a palavra aqui que os espinhos vieram e a sufocaram. Se você plantar
uma semente no meio dos espinhos, ela vai crescer normalmente. Ela vai crescer, vai desenvolver, vai ficar uma planta bonita. Você pode olhar que ela vai estar verdinha ali no meio dos espinhos. Só que, porém, ela não vai dar fruto. Porque ela está sufocada. Jesus é tão inteligente que quando ele fala isso, porque as plantas para desenvolver fruto, elas precisam de luz solar. Elas precisam da luz do sol para poder dar fruto. É um processo que chama fotossíntese. Os irmãos às vezes não entendem, né? Eu, como técnico agrícola, a gente estudou muito sobre isso. Então, as plantas para dar fruto, elas precisam de luz solar para poder desenvolver. Mas os espinhos as sufocam, impedem que a luz do sol chegue até as plantas. Então, ela fica bonita, mas ela não vai dar fruto. Jesus então ele traz essa explicação para nós, para aqueles que ouvem a palavra, recebem a palavra, estão bonitos, saudáveis, andam bem vestidos, mas estão obcecados por prazeres do mundo. Mesmo ouvindo a palavra de Deus, mesmo estando na casa do Senhor, mas não está contente com nada. Parece que nada o satisfaz, sempre correndo atrás de riquezas. De olho nos prazeres do mundo. Olha o que fala aqui a palavra. Porém, bem depressa chegam as atrações desse mundo, as delícias da riqueza, a busca pelo êxito. Ou seja, muitas vezes estão preocupados em cada vez mais procurar crescer na nossa área profissional, crescer no nosso trabalho, crescer, mas esquecendo de crescer no reino de Deus, que é o mais importante. As atrações do mundo, ficam fascinados pelas atrações do mundo. A sedução das coisas boas. Quando nós falamos que o inimigo vem para roubar, matar e destruir, é justamente nessa área que ele age, tentando roubar a palavra do nosso coração, porque roubando a palavra do nosso coração, ele consegue nos destruir espiritualmente. E eles então começam a sufocar a palavra de Deus no nosso coração. Quando nós estamos correndo atrás dessas coisas, quando nós ficamos fascinados com as coisas que o mundo tem para oferecer, isso começa a sufocar a palavra de Deus. Nós ouvimos a palavra, nós aprendemos aqui, mas nós estamos preocupados com o que está acontecendo no mundo lá fora. Eu preciso me adequar. Principalmente os jovens aí, eu tenho que estar junto com meus colegas ali da escola, eu tenho que estar igual a eles, eu tenho que me vestir igual a eles, eu tenho que falar igual a eles, eu tenho que viver da maneira que eles vivem, eu tenho que praticar aquilo que eles praticam, porque senão eu não vou fazer parte desse grupo, senão eu vou estar indiferente. Mas Deus te chamou para ser diferente mesmo, para ser indiferente. É por isso que nós temos o nosso chamado, para nós ser diferente. Nós vamos andar na contramão do mundo, e isso que o inimigo tem feito hoje em dia. As atrações do mundo têm feito com que nós nos afastamos da presença de Deus. Lembra lá do Egito? Quando Moisés ali, Deus pede para que ele faça uma proposta
Faraó libertar o povo que está sendo escravizado. Ele falou: não, faz o seguinte, vocês podem até ir, mas não vai muito longe não. Outra vez, o Faraó falou: não, fica aqui mesmo, vocês podem adorar o Deus de vocês aqui mesmo, no Egito. Por quê? Porque o Egito, ele representa o mundo. O Egito era cheio de atrações, de pessoas bem vestidas, tecnologia estava ali dentro. E o mundo é dessa forma. Deus, o inimigo, ele, hoje em dia ele age. Deus tem falado muito isso comigo. Fala: não, deixa eles ir para a igreja, não tem problema eles estarem na igreja, mas quando sair aqui fora, aí eles começam a ser da mesma maneira que eles são mesmo. Então nós temos que tomar cuidado com isso. Não permita que o inimigo venha roubar a palavra do teu coração. Não deixe que as atrações do mundo roubem aquilo que Deus tem falado com você. Não deixe que isso venha sufocar a palavra dentro do seu coração. Não deixe as distrações. E tem tanta coisa, se a gente for falar aqui, tantas atrações. Por exemplo, quem gosta muito de futebol aí, eu gosto de futebol, muitas vezes nós gostamos de futebol, mas igual o pastor falou, tem gente que deixa de vir na igreja por causa de futebol. Isso aí está sufocando a palavra dentro de você. Hoje é a final da novela, eu não posso perder. Isso está roubando a palavra dentro de você. O inimigo está te afastando de Deus e você não está percebendo. Eu falo isso porque isso já aconteceu comigo. Há uns anos atrás, estou dando exemplo que aconteceu comigo já. Uma vez eu falei: hoje, final de Brasil, Argentina, não vou na igreja de jeito nenhum. Perder esse jogo, no clássico. Estou dando exemplo de mim mesmo. Só que quando eu caí em si, eu estava perdendo aquilo que Deus estava falando com a igreja. Eu estava de indiferente daquilo que Deus estava falando. E eu então começava a se afastar cada vez mais. Porque as atrações, igual eu falei aqui uma vez, né? O inimigo não vai aparecer na tua frente com um chifrão, não. Vai aparecer no Facebook, no WhatsApp, né? Nas programações que o mundo tem para oferecer. Será que nós, irmãos, será que nós ainda não paramos para perceber que a cada dia sai uma coisa diferente para tirar a nossa atenção, para ocupar o nosso tempo? Será que nós ainda não paramos para pensar que tudo isso é para nos fazer afastar da presença de Deus, para ocupar o nosso tempo, para que nós não venhamos crescer no reino de Deus? É por isso que hoje poucas pessoas estão pregando, por isso que hoje poucas pessoas estão cantando, poucos estão tocando aqui, porque estão preocupados com aquilo que está saindo de novo lá fora. Minha menina com 5 anos, ela sabe mexer no celular, eu não sei. Porque cada dia sai um programa diferente, cada dia é uma rede social diferente, cada dia é um reality show da televisão diferente. Então tudo isso é para nos atrair, tirar a nossa atenção. E muitos é craque no futebol, outros é craque, né, para pilotar, né, uma coisa, muitos é craque, mas e na palavra de Deus?
Muitas vezes nós crescemos na nossa área profissional. Nós crescemos nos entendimentos dos nossos estudos. Na nossa escola nós somos os melhores. No nosso trabalho nós somos os melhores. Nas brincadeiras nós somos os melhores. Nós fazemos sucesso nas redes sociais. E no reino de Deus? Será que nós somos os melhores? Será que nós estamos procurando crescer cada vez mais para ficar cada vez melhor no reino de Deus? Nós ouvimos a palavra, nós crescemos, mas as atrações do mundo a sufocam. Essa semente cai no meio dos espinhos. Ela caiu num solo bom, numa terra boa, ela germinou, ela cresceu, mas os espinhos a sufocaram. Você entendeu a mensagem? Essa mensagem entrou no teu coração, você se alegrou com ela, mas as outras atrações que o mundo oferece começam a sufocar, e muitas vezes nós começamos a ter mais prazer nessas coisas do que procurar crescer no reino de Deus, procurar aprender mais da palavra de Deus. Jesus ele continua. Outra enfim caiu, versículo 8. Outra enfim caiu em boa terra e deu fruto, que vingou e cresceu, produzindo a 30, a 60 e a 100 por um. E acrescentou: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Mas a terra boa representa o coração daqueles que verdadeiramente aceitam a mensagem divina e dão uma colheita abundante para Deus, 30, 60 ou até mesmo 100 vezes tanto quanto foi plantado no coração deles. Amém? Irmãos, interessante, né? Os irmãos estão entendendo a palavra? Amém? Então isso já é um bom começo. É sinal que a palavra está entrando no teu coração. Agora, se tiver alguém que não estiver entendendo, aí a gente tem que ficar preocupado. Mas a terra boa representa o coração daqueles que verdadeiramente aceitam a mensagem divina e dão uma colheita abundante para Deus. Então, se você está entendendo essa mensagem, você vai levar essa mensagem para outra pessoa que ainda não conhece essa mensagem. Amém? Você vai explicar essa mensagem para uma pessoa que ainda não conhece. Porque aquele que entende a palavra de Deus, ela não se contenta em ficar com essa palavra para ela só, mas não, ela quer que a sua família entenda, ela quer que seus filhos entendam, que seus colegas entendam, que esses jovens que estão perdendo aí fora entendam essa passagem, essa mensagem que Jesus deixou para nós. Nós precisamos, se ela entrou no nosso coração, então nós precisamos dar fruto. E uma das maneiras de nós dar fruto, irmãos, é quanto mais você ouve a palavra de Deus, quanto mais você pratica a palavra de Deus, mais você vai se enchendo, mais você vai crescendo no reino de Deus, e muitas outras pessoas, elas vão sendo alcançadas através da sua vida. Amém. Você entende a mensagem, aí você passa para sua mãe ou para o seu pai, que ainda não conhece Jesus,
Dali a pouco você passa para sua tia, para o seu tio, por isso, por em diante vai. Dali a pouco a sua família começa a estar presente na igreja também. Eu citei o exemplo aqui, um exemplo lá no culto que a gente faz, um exemplo ali do Nardé, por exemplo. A gente começou ali na igreja, começou sozinho ali na igreja, dali a pouco a gente começou a orar, sempre pedindo oração para sua família, e levando a mensagem, dali a pouco veio seus filhos, né? Dali a pouco veio sua esposa, dali a pouco veio sua filha, hoje, família inteira. Está firme aqui na igreja, olha lá, a família está ali atrás, glória a Deus por isso. E assim a gente vai vendo. Quero ver minha família aqui na igreja. Nós temos que crer nessa palavra. Amém? E começar a dar fruto. Né? Olha o Denilson, a sua família. Glória a Deus. Né? Ver a família reunida. Isso é bom demais. E é isso que a palavra está dizendo. Que nós possamos, através da palavra, alcançar outras vidas. Que através da tua vida, aquilo que você tem ouvido, você possa alcançar outras vidas também. Amém? Esse é o objetivo da palavra de Deus. Mas por isso que nós temos que ser cheios da palavra de Deus. Por isso que a semente que é lançada aqui no nosso coração, ela possa germinar dentro de nós. Que essa semente germinar dentro de nós, outras vidas serão alcançadas. Por quê? Porque nós passamos a dar frutos para Deus. Amém? Esse é o objetivo. Aí aquela vida que você alcançou começa a alcançar outras vidas. E aquelas outras vidas vão alcançando outras vidas. E por aí vai. Aí os frutos vão se multiplicando. Aí os frutos vão se multiplicando. Cada vez mais pessoas vão sendo alcançadas. Talvez você pense, quando alguém falou de Jesus para você, mas quantas outras pessoas já não falou para aquela pessoa que falou para você? Você já falou para alguma pessoa, essa pessoa já falou para outras pessoas. É assim que funciona o reino de Deus. Uns vão pregando para os outros e mais vidas vão sendo alcançadas, mas isso tem que ser uma realidade na nossa vida. Amém? Nós temos que ter esse sentimento no nosso coração. E eu creio que você vai sair daqui nessa noite com esse sentimento no teu coração. Falar, olha, eu gostei dessa palavra. E eu quero que essa palavra alcance outra vida também. Por isso que eu falei que você vai falar dessa palavra para alguém que ainda não conhece. Amém? Se você entendeu, gostaria que você ficasse de pé. Vou dar um mistério de louvor. Glória a Deus, irmãos. Teve o último louvor, não sei se cantou, não é o último. É o penúltimo louvor. Aí. Não permita, irmãos, não permita que as atrações desse mundo te afastem da presença de Deus. Não permita que o seu trabalho te afaste da presença de Deus. Não permita que teus estudos te afastem da presença de Deus. Não permita que os teus relacionamentos te impeçam de crescer no reino de Deus.
porque esse é o nosso objetivo. Cada um de nós que está aqui, Deus quer que você cresça no reino. Ah, mas eu não sei ler, eu não sei escrever. Mas coloca o teu coração na presença do Senhor. Ore do seu jeito, pregue do seu jeito, fale do amor de Deus do seu jeito. Não importa da maneira que você vai falar. Se você falar para uma pessoa: olha, Jesus te ama, isso já é o suficiente para que o Espírito Santo venha sobre a vida dessa pessoa. Gostaria de convidar você até o altar. Nós vamos adorar a Deus aqui nesse altar. Vamos adorar o Senhor aqui juntos nesse altar. Vamos agradecer a Ele pelas palavras que Ele tem falado conosco, por Ele ter nos ensinado a cada dia. Temos que dar graças a Deus, irmãos, pelas palavras que nós temos ouvido aqui. Porque, irmãos, vai chegar um tempo que nós não vamos ter esse privilégio. Aproveita essa oportunidade que você tem de ouvir essa palavra, que as coisas estão funilando, estão ficando difíceis. Quantos naquela época, há muitos anos atrás, queriam ouvir essa palavra, mas eram perseguidos, eram mortos, e hoje nós temos a oportunidade de ouvir qualquer lugar que a gente for. Olha o privilégio que Jesus nos deu quando Ele entregou sua vida ali. Ele nos deu acesso direto à presença de Deus. Aonde você estiver, na sua casa, no seu trabalho, nos seus estudos, aonde você estiver, você pode dobrar o seu joelho e falar com Deus. Você tem acesso direto à presença dEle. Amém? Deus está ansioso para te ouvir. Amém? Deus está ansioso para ouvir você falar com Ele. Então eu vou te dar essa oportunidade aqui nessa noite. Agora, nesse momento, enquanto nós vamos louvar junto, você vai falar com o Senhor, seja para agradecer, seja para conversar com Deus, aquilo que você fala: Senhor, eu confesso que eu não tenho buscado o Senhor da minha maneira que eu devia, confesso que eu tenho sido falho. Oh Senhor, eu te agradeço por eu estar na Tua presença, obrigado por tudo que o Senhor tem feito por mim. Eu não sei da maneira que você vai falar com o Senhor. Oh Senhor, eu não sei o que acontece comigo, eu não consigo te buscar, eu não tenho forças. Peça para o Senhor dar força para você nessa noite. Deus, Ele vai falar com você. Deus, Ele quer te ouvir enquanto nós louvamos ao Senhor. Amém? Aleluia. Achei descanso para o coração, achei ali
Ti nós cremos, Pai, que se eu crescer, a minha família cresce. Eu creio, Pai, e confio no Senhor que se eu crescer, oh Pai, a minha igreja cresce. Se eu crescer, oh Pai, o meu ministério cresce, Deus. Basta eu crer em Ti, Deus. Basta eu crer em Ti, confiar na Tua palavra. Basta eu ser cheio dessa palavra. Basta eu multiplicar essa palavra no meu coração, Deus. Porque eu crescendo, aqueles que estão ao meu redor também crescem. Meu Deus, que o Senhor possa nos, nessa noite, Pai, fortalecer a nossa vida. Que o Senhor possa nessa noite encher os nossos corações. Que o Teu Espírito Santo venha através da Tua palavra fazer com que essa semente que foi lançada, que ela possa germinar, que ela possa crescer no nosso coração e dar frutos para Ti. Porque esse é o desejo do Seu coração, que cada um de nós cresçamos no Teu reino, que cada um de nós levamos a Tua palavra, que vidas possam ser alcançadas através das nossas vidas. Mas para isso precisamos, meu Deus, que o Senhor venha nos fortalecer, que o Senhor venha nos dar forças, que o Senhor venha nos capacitar. Meu Deus, eu peço que, Pai, em nome de Jesus, que o Teu Espírito Santo, Pai, nessa noite, venha tirar toda a tristeza do nosso coração, toda a angústia, toda a dificuldade, todo o desânimo. Meu Deus, que em nome de Jesus, que nós possamos estar com o nosso pensamento voltado somente para Ti. Tudo aquilo que tem nos sufocado, tudo aquilo que tem roubado, Senhor, e tem impedido que nós chegamos até a Tua presença, que essa palavra venha multiplicar dentro de nós, que tudo isso caia por terra, em nome de Jesus. Tira tudo aquilo que tem preenchido o nosso coração e que não tenha trazido benefício para nós, e coloque em nós, ó Deus, a Tua palavra. Coloque em nós o Teu querer, coloque em nós o Teu propósito, e que a cada dia, meu Deus, nós possamos confiar em Ti. Que a cada dia, Pai, nós possamos olhar para Ti e saber que o que nós mais precisamos é a Tua presença, e saber que nós mais precisamos é a Tua palavra, e que cada dia mais nós precisamos buscar é o Teu reino, Deus, é o Teu reino, Pai, para que um dia nós possamos encontrar contigo, e que o Senhor possa olhar para cada um de nós que estava aqui e dizer: seja bem-vindo, meu servo bom e fiel. Esse é o desejo do meu coração. Que o Senhor possa colocar isso no coração de cada um de nós que está aqui. Que nós possamos Te louvar, e que a cada dia possamos engrandecer o Teu nome. Que o Senhor possa crescer a cada dia através das nossas vidas, para que isso então venha alcançar outras vidas. Obrigado, Senhor. Obrigado por essa igreja. Obrigado pelas palavras que o Senhor tem falado conosco. Obrigado, meu Pai, por o Senhor ter nos ensinado a cada dia, Deus. Obrigado por cada vida que aqui está. Meu Deus, que aquelas vidas também que não puderam estar aqui nessa noite,
Senhor, o Teu Espírito Santo venha tocar, meu Deus, nesses corações, aqueles que estão desanimados, que o Senhor venha trazer ânimo, que o Espírito Santo venha visitar esses corações, venha quebrantar esses corações, para que eles possam vir e possamos adorar ao Senhor aqui juntos. Meu Deus, em nome de Jesus eu te agradeço. Obrigado por essa noite, obrigado pela Tua palavra. E obrigado, meu Deus, acima de tudo, pela Tua presença. Obrigado em nome de Jesus.